E aí, galerinha do nono, beleza, mano? Como vocês têm passado aí? Saudade de nossas aulas, hein? É muito engraçada a aula pra vocês aí. Turminha boa, bacana, inteligente e divertida, que também é importante. Divertimos bastante aí, tá bom? Agora vamos se divertir um pouco menos, né? Que eu tô aqui, vocês estão aí. Mas vamos tentar passar para vocês de modo mais fácil possível, né? Modo melhor possível, as atividades aí propostas do dia a dia, tá bom? Nós vamos fazer, os vídeos vão ser curtos porque as aulas de vocês são extensas, vocês vão ter que trabalhar, vão ter que produzir, tá? Então vamos lá, nós vamos falar hoje do capítulo 5, página 493, tá? Capítulo 5, página 493, sobre ondas sonoras, tá bom? Primeiro passo, dá uma retomada na ideia de onda, né? O que é onda, né, gente? O que é onda? Onda é uma perturbação no meio. Lembra? Eu tenho uma pedrinha, soltei em um lago, calma, com a água bem calma. Ah, tem um tanque, meu tanque está cheio d'água. Ah, você jogou lá qualquer objeto. Ah, tampinha de garrafa, eu joguei com força. Você observa que ela perturba a água. Essa perturbação gera ondas, né? Tá bom? Lembrando, então onda é uma perturbação no meio. Aí essa onda tem cristas e vales, lembra? Quem é uma crista da onda? É a parte mais alta. Lembra do galo, né? Onde é a crista do galo? Na parte mais alta, tá? E a parte mais baixa da onda é chamada de vale ou depressão. Aí depende do autor. Uns chamam de vale, outros chamam de depressão, mas a ideia é a mesma, tá? Então, o ponto mais alto da onda é a crista, o ponto mais baixo é o vale ou depressão. Comprimento da onda, né? Comprimento da onda é a distância de uma crista até a outra. Então, pega um ponto alto até outro ponto alto. Essa distância em linha reta é o comprimento da onda. Vimos isso bastante em sala de aula. E eu posso fazer também pelo vale ou depressão. Eu pego os dois pontos mais baixos e essa distância entre os pontos mais baixos eu também chamo de comprimento da onda, certo? Só para a gente dar uma, eu tô falando sempre de dar uma retomada no assunto, tá? Aí lembrando, o que é amplitude? Amplitude é a altura da onda. Qual a altura dessa onda? Lembrando, você pega no mar, por exemplo, seria o ponto médio, o mar calmo, certo? Aí veio uma onda, então seria a diferença entre o mar calmo e a crista dessa onda. Você não vai pegar do chão, da superfície, né? Você vai pegar sempre da linha reta ali, tá? Tudo bem? Então a amplitude seria essa linha reta, o calmo, aí um ponto máximo, um ponto mínimo. Essa é a definição de amplitude, tá? A altura da onda. Frequência. Frequência é a quantidade de onda por unidade de tempo. Seria quantas ondas você tem, certo? Por intervalo de tempo. Então, isso é a frequência, a quantidade. Período é o tempo que demora para formar uma onda, certo? Então, o período é o tempo que demora para formar. Só um exemplo, vamos supor, se eu tenho uma frequência de 5 Hz, o que significa uma frequência de 5 Hz? Lembrando, frequência dada em Hz, Hertz. Então, frequência, eu falei para vocês, é o número de ondas por unidade de tempo. Então, se eu tenho uma frequência de 5 Hz, quer dizer que eu tenho 5 ondas por segundo. Lembrando que Hertz é a unidade medida de tempo, depois é o segundo. Então, 5 Hz quer dizer 5 ondas por segundo. Ah, se eu falar para vocês agora que a frequência é 30, não importa. Se a frequência é 30 Hz, então quer dizer que eu tenho 30 ondas por segundo. Ah, agora o período. Ah, vamos supor que o período é 2 segundos. O que é 2 segundos o período? Demorou 2 segundos para formar, para fazer uma onda. Ah, o período é 1 minuto. Não tem problema. Demorou 1 minuto para formar essa onda. É o tempo de formação dessa onda. Tudo bem? Certo? Aí se pedir para vocês no sistema internacional, lembrando, sistema internacional para unificar as unidades de medida, né? Aí no sistema internacional de medida, tá? A frequência é sempre em Hertz, Hz, né? O período sempre em segundos, o comprimento da onda sempre em metros, e se pedir para vocês a velocidade sempre em metros por segundo. Até caiu tudo isso aí na nossa última prova, né? A equação geral da ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Daí a importância. Se você não sabe o que é o comprimento da onda e não sabe o que é frequência, você nunca vai conseguir achar a velocidade, certo? A mesma ideia do período. T igual a 1 sobre F, ou seja, ou F é igual a 1 sobre T, tanto faz. Que essa equação diz que período e frequência
São grandezas inversamente proporcionais aí, né? Se você não sabe o que é T ou o que é F, não dá nem para jogar na formulinha. A fórmula é fácil. T é igual a 1 dividido por F. Pô, muito fácil a fórmula resolver. Mas se você não sabe quem é um T e quem é um F, não adianta nada. Então daí é importante saber a definição. O que é período, o que é frequência, o que é comprimento de onda, certo? Que eu falei para vocês agora, tudo bem? Aí vamos lá. Nós vamos começar pelo capítulo 5, página 493, que vai falar agora de ondas sonoras, tá bom? Certo? Primeiro, a onda sonora é uma onda o quê? Mecânica ou uma onda eletromagnética? Lembra a diferença? 1 minuto para pensar, acabou o prazo, tá? Minuto não, foi 5 segundos, tá bom? Então, a onda sonora é uma onda mecânica, que ela necessita de um meio para se propagar, lembra? Se não tiver o ar que leva a minha voz até vocês, vocês não vão escutar nunca, tem que ter um meio, um mecanismo, tá? Então, o som é uma onda mecânica, certo? É uma onda mecânica e longitudinal. Longitudinal porque ela se propaga assim, não? Ela espalha, tá bom? Ela não vai fazer isso aqui, né? Cristas e vales, tá bom? Então, longitudinal, ela vai em linha reta, certo? Então, o som é o primeiro passo. O som é uma onda mecânica e longitudinal, certo? Aí, vamos lá. Aí, mostra a primeira parte do texto de vocês, fala de fontes sonoras. Fonte sonora é qualquer instrumento que emite som. Só que o pessoal já pensa em instrumento musical, né? Violino, piano, bateria, etc. Qualquer coisa, gente, é uma fonte sonora. Se eu bater aqui na minha mão, aqui, ó, é uma fonte sonora, certo? Tudo bem? Se a gente pegar o Fernandinho, assim, chacoalhar ele para baixo, assim, ó, é uma fonte sonora também, entendeu? Tá? Então, quer dizer, fonte sonora é qualquer coisa que emite o quê? Som, tá? Ah, mas e a nossa fonte sonora qual que é? A nossa fonte sonora seria o quê? As nossas pregas vocais, né? Se não fosse isso aqui, você não conseguiria falar. Então, nós também temos nossa fonte sonora. Nós emitimos nosso próprio som, não esqueçam, tá bom? Certo? Vamos lá. Depois, segunda partezinha do texto, o mecanismo de propagação das ondas. Como essas ondas se propagam, né, gente? Tá bom? Vocês vão analisar depois no texto de vocês, daí com calma, que a onda também, no sonoro, ela faz cristas e vales, mas não assim, de forma, não. Ela faz de forma pausada. Como assim? Você pode ver a caixa de som, você liga o som e você coloca a mão na frente do alto-falante, ele faz tipo um pulso, né? Faz isso aqui, ó, ele vai impulsionando. Tanto se a caixa fura, se a caixa quebra, ele fica tremendo assim, o som não sai direito. Então a caixa normal, ela tipo pulsa. O que acontece? Às vezes que ela pulsa, ela dá um pulso, né? E é o ponto mais alto que ela tem, seria a crista. Aí quando ela afasta, fica um vale. O que acontece? Que a emissão do som, vocês vão ver depois na página 495, ela fica cheia de partículas. As partículas mais agrupadas são as cristas. Foi na hora que empurrou, que é a parte mais alta, que é o topo, né? Aí depois, na hora que ela volta, o ar, as bolinhas o ar fica mais rarefeito, fica menor, fica mais disperso. Então, é a região de vale. Então, você pode chamar de cristas e vales a região cheia, com maior concentração de partículas, é a crista, e a região vazada, a região mais vazia, seria os vales, a região menos densa aí, tá bom? Isso aí mostra para vocês no texto, tem um desenho, fica bem fácil para vocês entenderem, tá bom? E logo abaixo ele mostra para vocês, toda região que tem um agrupamento de partículas, ele coloca como crista. As partículas abriram, fica como vale, tá bom? Então consegue identificar bem essa parte de cristas e vales, certo? Então, mesmo nessa onda, ela não se propaga assim, tá, gente? A gente consegue identificar cristas e vales nessa linha reta, tudo bem? Mas ela não deixa de ser longitudinal, ela não é transversal, certo? Você pode adaptar ela para estudar como transversal, mas ela é uma onda longitudinal, ela se propaga em linha reta, ela continua indo assim, tá bom? A onda sonora vai em linha reta, certo? Depois, no próximo item nosso, fala de velocidade de propagação do som, tá? O que seria, vocês vão entender que o som se propaga de forma diferente em vários meios. Só por curiosidade, no ar, a velocidade do som é, em média, 340 metros por segundo. Ela sofre, porque eu falei em média, que sofre variação de acordo com a temperatura. Num dia bem quente, a velocidade é um pouco maior. Num dia bem frio, a velocidade é um pouco menor. Por quê? No dia mais frio, as moléculas de ar estão mais agrupadas. Então, a velocidade acaba sendo menor, tá? Então, quer dizer, a velocidade do som depende da temperatura, primeiro ponto. E essa velocidade depende do meio de propagação também, tá? Igual eu falei para vocês, no ar a velocidade é em média 340, certo?
Na água, por exemplo, essa velocidade chega em torno de 1.500 metros por segundo. Olha a diferença. No alumínio, por exemplo, eu dou um toque no alumínio, por exemplo, essa velocidade do som chega a 5.000 metros por segundo. Então, a velocidade do som depende de duas coisas importantes, da temperatura e do meio de propagação. Cada meio tem sua velocidade. Então, no ar é uma velocidade, na água é outra. Se você quiser propagar no álcool, vai ser uma outra velocidade. Se você quiser propagar no vidro, certo? Na madeira, no alumínio, tá? Qualquer elemento que eu propagar o som, ele vai ter sua própria velocidade, tá? Isso aí é um exemplo bem simples do nosso dia a dia. É você, um dia de chuva, você olhar para o céu e você, muitas vezes, nós vemos aquele clarão, né? Mas só que depois de um certo tempo que a gente escuta o barulho. Por que, gente, tem essa diferença? Porque a velocidade do som, ela é diferente da velocidade da luz. O som se propaga com a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. E o som se propaga no ar a 340 metros por segundo. Olha a diferença, gente. A diferença é muito grande. Por isso que primeiro a gente vê a imagem e depois que a gente escuta esse barulho. Essa diferença se dá disso aí. Tudo bem? Com base no que eu falei, vocês vão fazer aqui o exercício depois, tá? Da atividade 1, tá bom? Da página 497, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade 1 da página 497, tá? Vocês vão ver que vai falar basicamente isso aí, né? Que primeiro você vê o barulho e depois você escuta esse som. Tudo bem? Vamos lá. Próximo assunto nosso. Então, atividade 1 vocês fazerem já, tá? Próximo assunto nosso, reverberação, eco e absorção sonora. Vamos lá. Primeiramente, gente, o que é o eco? O eco é quando você fala, o som bate e faz o quê? Volta. Você pode ver, quando você escuta o eco? Quando você está num lugar, vamos usar uma casa sem móvel nenhum, um salão grande sem nada dentro, ele forma um eco. Por quê? Porque na nossa voz, ela bate, ela volta. Ela bate em qualquer objeto e volta. Tá? Então, se ela bate e volta, e essa volta demora, se vão calcular depois qual tempo, ela bate e demora, a esse eco. No dia a dia nosso, como nos lugares está cheio de móveis, tudo, pessoas próximas, etc., nós falamos e não escutamos o eco. Por quê? Esse som ele vem de forma reverberada. O que é isso? Eu falo... Em menos de 0,1 segundo, esse som volta no meu ouvido. Eu estou falando, ele bateu em qualquer objeto, aqui na sala onde eu estou fazendo a aula, tá? Então aqui a sala está cheia de objetos, inclusive o celular está na minha frente. O som bate e volta. Não é que ele bate e volta, lembrando, o som anda 340 metros por segundo. Se eu escuto a 0,1 segundo, essa ida e volta, que eu escuto reverberado, tem que ser menos que 0,1 segundo. Então, quer dizer, se você dividir 300, se você multiplicar 340 por 0,1, vai dar 34. Como ele vai e vai voltar, tem que ser 17. Se você estiver num local onde tudo estiver a menos de 17 metros de você, você vai gritar e não vai ouvir o eco. Agora, se está num local onde chega a 17 metros essa ida e essa volta, você vai ficar que tem um eco. Lembrando, para calcular essa parte de eco, tudo, velocidade, você vai usar aquela equação geral da velocidade. Não a da onda, tá? A da velocidade. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Olha como é simples. A velocidade é 340 do som, em média. O tempo de reverberação é 0,1 segundo. Então vai ficar 340 é igual a ΔS sobre 0,1. Esse 0,1 está dividindo, passa multiplicando. Então acaba dando 34, tudo bem? 340 vezes 0,1 vai dar 34. Então quer dizer, gente, que eu tenho 34 metros de distância para dar esse eco, certo? Para ver se acima de 34 dá o eco. Abaixo de 34 eu escuto o som da minha própria voz de novo, reverberado, ou seja, mais forte, ele vai e volta, tá? Aí o que acontece? Mas tem que tomar cuidado, é 34 metros para ele ir e voltar. Então, na realidade, só metade, é 17, né? O obstáculo tem que estar a 17 metros, que ele vai e volta. Então, se o obstáculo tiver menos de 17 metros, você escuta um som mais forte, o som da sua voz. Ponto, acabou. Agora, se o objeto estiver acima de 17 metros, tá? Aí o que acontece? O seu som bate e ele volta em forma de eco. Quanto mais distante tiver, mais eco ele vai fazer. Tudo bem?
Por isso temos esse eco aí, tá bom? Então, reverberação do som é isso. É o som, ele bate e volta e escutamos o som na própria voz, certo? Às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas assim funciona. O eco tem que estar acima dessa distância, hein? Acima de 17 metros. Vamos calcular depois, eu fico bem tranquilo. Acima de 17 metros, você acaba ouvindo aí esse eco aí, tá bom? Certo? Tudo bem? Então essa é a ideia, reverberação e eco, tá? Então o eco você vai ter quando está sempre descampado, aberto, tá? Onde? Os obstáculos seus. Então aproximadamente 17 metros acima disso aí, você já começa a ouvir esse eco, já que nosso cérebro é capaz de ouvir, distinguir dois sons só acima de 0,1 segundo. Abaixo de 0,1 ele vê como som único e não consegue distinguir essa parte ainda. Tudo bem até aí? Tranquilo? Certo até aí? Vamos lá. Então, depois vamos fazer a atividade 2, que é bem tranquilo, tá? Da página 498. Lembrando, gente, para fazer essa atividade 2, lembrar a equação geral, tá? Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Com relação à unidade de medida, lembra? Sistema internacional, espaço em metros, tempo em segundos, para velocidade que é em metros por segundo. Então, se precisar, vou usar a tabelinha da página anteriores, tá? Mas lê o texto com atenção, tranquilo. Tanto a atividade 1 quanto a atividade 2, dá para usar esse raciocínio dessa fórmula, tá bom? Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo, certo? Vamos lá. Aí depois na página 499, fala para vocês de classificação das ondas sonoras, certo? Ó, nós só escutamos, gente, é estranho a gente falar, né? Nós só escutamos som entre 20 e 20 mil Hz. Então, nós só escutamos nessa frequência, 20 Hz até 20 mil Hz. Acho que eu cheguei a discutir com vocês na sala, eu lembro que alguns alunos participaram dessa parte, tá? Abaixo disso aí, a gente fala que é infrassom. Esse som existe, de 0 até 20 tem outros sons, só que a gente não escuta, chamado de infrassom. Do mesmo jeito como nós escutamos só até 20 mil, acima também nós não escutamos. Até tem um programinha que você joga lá no Google e coloca lá, identificação de som. Vocês vão ver lá que falam sobre som, frequência. Coloca a frequência audível, também aparece. É um apito que começa apitando e você não escuta. Ele começa no 0 Hz. Chega no 20, você começa a escutar. Aí o barulho começa a ficar irritante, sabe? Eu acho que eu trabalhando até em sala. Aí começa a ficar irritante aquele barulho. Aí chega quando aquele apito fica bem fininho mesmo, aí chega lá 20 mil, o barulho some. Mas continua fazendo barulho. É que nós somos incapazes de ouvir. Nós só escutamos entre 20 e 20 mil. Abaixo de 20 eu falo que é infrassom, acima de 20 mil eu falo que é ultrassom, tá? Mas alguns animais escutam outra faixa, gente, né? Nós escutamos nessa. Por exemplo, o cachorro, o limiar para baixo dele é bem maior. Por isso que tem aquele apito de cachorro, não é? O apito de cachorro, que na realidade você assopra, você não ouve nada, mas o cachorro está ouvindo. Outra coisa também interessante, às vezes a gente fala assim, o cachorro sente que eu estou chegando em casa. Ele não sente, ele ouve. Ele conhece o seu andar, ele conhece o seu caminhar, os seus passos, o jeito que você anda, ou o barulho do carro, certo? Então ele consegue identificar porque ele ouve. A sensibilidade auditiva é melhor que a nossa. Ele ouve o que a gente não ouve, certo? Então ele ouve algumas coisas que a gente não ouve, tá? Por isso que o cachorro tem essa sensibilidade maior à audição, tá bom? E a mesma coisa o ultrassom. Até 20 mil a gente escuta. Acima de 20 mil não. Por exemplo, baleia, golfinhos, alguns mamíferos desses que ficam na água, esses emitem frequência de 40 mil, 50 mil, 60 mil. Então, quer dizer, tem muito barulho no mundo que a gente não ouve. Mas tá bom, né? Já escutamos pra caramba já, né? Se eu colocar muito mais barulho que a gente não ouve, acabou a gente não ouvir, ficar doido, né? Certo? Já pensou? Se a gente fosse capaz de ouvir o nosso próprio barulho da circulação do sangue, por exemplo, do nosso corpo, da nossa própria respiração, toda hora nós escutamos o barulho, certo? Tá? Então, quer dizer, são barulhos que existem, só que não escutamos, são abaixo de 20 Hz, tá? Então, seriam barulhos interessantes aí. Uma ultrassonografia, por exemplo, a gente não escuta, por exemplo, o batimento do coração de bebê na barriga da mãe. A gente tem que ter um aparelho de ultrassonografia, quer dizer, uma frequência maior que a gente não está ouvindo, tá? Aí a gente traz para a nossa frequência e a gente consegue identificar. Já pensou que conseguir escutar todos esses barulhos do mundo? Escutar o barulho de uma folha caindo de uma árvore, né? Poderia ser interessante, como poderia causar incômodo também, tá bom?
tá? Então é essa a ideia, tá? O nosso som audível é de 20 a 20 mil. Abaixo nós não escutamos nem acima. Abaixo eu falo que é infrassom, acima eu chamo de ultrassom, e outros animais escutam em faixas completamente diferentes da nossa, tá? Um outro animal também que escuta na faixa muito grande é o morcego. Ele consegue identificar sons muito diferentes do nosso também. Só por curiosidade, tá bom? Certo? Vamos lá. Qualidades sonoras. Nós temos 3 qualidades sonoras importantes. Cai sempre em prova isso aqui. Eu quero que vocês dêem uma atenção na página 500. Grifem tudo que está aqui, ó. São três bolinhas aí. Grifem aí da qualidade sonora. Sempre cai na prova. Tô dando cair em prova, isso é muito importante para vocês, tá? Qualquer concurso que vai fazer também, cai, até no Enem cai essa parte de qualidade do som, tá? E como é que eu calculo essa qualidade do som? O que é essa qualidade do som, né? Vamos lá. Nós temos 3 qualidades principais do som: altura, intensidade e timbre, tá bom? O primeiro, a altura. Gente, todo mundo pensa que a altura do som é o volume do som. Tá errado. A altura do som é a frequência. Uma frequência alta é um som alto. Uma frequência baixa é um som baixo. Então, a altura do som, em acústica pra gente, é a frequência, tá? Então, quer dizer, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Tem um pedacinho do texto que tá assim, ó. Quanto mais baixo é o som, menor é a sua frequência, ou seja, mais grave ele é. Por exemplo, a voz do homem em geral, a buzina de caminhão, um sapo coachando, etc. Ou seja, frequência baixa é um som grave. Frequência alta é um som agudo. Geralmente a frequência baixa é um som que não incomoda muita gente. A frequência alta, o som agudo, tá? É um som que incomoda mais a gente, tá bom? Igual aquele barulho de internet de escada. Vocês vão ver, se fizer aquele teste da frequência que eu falei para vocês, jogar no Google, para achar a frequência audível, você vê como vai aumentando a frequência com barulho, um apito insuportável no ouvido, e é ruim, entendeu? Tá? Um show muito forte, tá? Muito forte, com uma frequência bem alta. Vocês vão ver que você sai do lugar, tá aquele barulho no ouvido, tá bom? Então a frequência pra gente é isso. Tá? A frequência pra gente vai identificar se é grave ou agudo. Isso aí pra gente é a intensidade, tá? Então toma cuidado aí, tá bom? Certo? Ó, não confundam, gente, tá? Não confundam, tá bom? Barulho de um som, barulho é intensidade. Barulhão é intensidade. Quando você liga o som e aumenta o volume, você está mexendo na intensidade, tanto que tem um número, né? Número 2, número 4, número 5, número 20, então que lá é intensidade. Então, o volume do som é intensidade, certo? Igual vai num show de rock, o volume está alto, é intensidade. A altura pra gente é grave ou aguda, é frequência, certo? Então, ó, toda vez que você defina pra gente a altura do som. A altura do som é a frequência. Uma frequência alta, certo? Eu tenho um som alto. Uma frequência baixa, eu tenho um som baixo, certo? Uma frequência alta, eu tenho um som agudo. Uma frequência baixa, eu tenho um som grave, certo? Então, a altura pra gente é a frequência, certo? Intensidade é o segundo item. Já retomando de novo. Intensidade é o volume. Quanto mais intenso for o som, mais forte ele for, maior é o seu volume. Quanto menos intenso ele for, mais fraco ele for, menor é o seu volume. Certo? Entenderam? Altura, frequência, intensidade, volume. Certo? Aí na altura pode ser grave ou agudo, na frequência o som pode ser fraco, né? Aí você pode colocar fraco, forte, para não complicar, não mexer com o outro para diferenciar. Se você colocar alto, fica estranho, que também fala de altura, que é frequência, né? Então deixa a altura, frequência, para grave ou agudo. Para intensidade, vamos falar fraco ou forte, tudo bem? Aumentei o volume do som, o som tá forte. Baixei o volume do som, ele tá fraco, certo? Tudo bem? Então essas são as duas, altura e intensidade. E a terceira que eu vou falar para vocês é o timbre. O timbre eu deixei por último, que é o mais fácil. O timbre é a capacidade que nós temos de diferenciar um som do outro. Porque a formação do som é diferente. Se eu fizesse uma linha,
Cada som tem sua própria linha diferente. Ele é a distinção dele, um é distinto do outro, um é diferente do outro, tá? Então, seria a capacidade que nós temos de distinguir um som do outro, nós seres humanos. Então, por exemplo, muitas vezes alguém liga para você, se é alguém que você já conhece, você bate o papo, você sem a pessoa se identificar, porque você conhece o timbre da voz da pessoa, você consegue identificar a voz dessa pessoa. Então, o timbre para a gente seria a identificação desse som, a capacidade que nós temos de identificar um som do outro, tá bom? Essa é a ideia de timbre. Fácil, né? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Fácil? Próximo item nosso fala de poluição sonora. Quando a gente fala de frequência, muita gente fala uma frequência alta de 20.000 Hz, que seria a mínima e a máxima. Se chegar a 20.000 vai doer meu ouvido, vai estourar meu ouvido? Não tem nada a ver. Frequência lembra, frequência de novo é a altura do som, grave e agudo. O que incomoda a gente, é a quantidade de decibéis. É um nível chamado de nível de intensidade sonora, tá bom? Então é decibéis, tá? Então nós vamos ler o textinho depois, da página 502, vocês vão compreender melhor até isso aí. Por quê? Vou só dar uma geral para vocês. Você pode ver que tem algumas profissões que o pessoal trabalha com aquele protetor de ouvido, né? Por quê? Porque ele trabalha num barulho intenso. Você pode ver aqueles caras com britadeira na rua, o pessoal que trabalha, por exemplo, nos aeroportos, que ficam na pista, onde decolagem, aterrissagem de avião, eles são obrigados a trabalhar com esse protetor. A indústria, se o cara trabalha na parte da fábrica onde tiver muito barulho, por quê? O barulho pra gente vai incomodando, vai irritando, certo? Além de dar irritabilidade, com o tempo pode perder nossa audição. Tá? Ele vai diminuindo, ou então num caso muito grande, uma intensidade, um nível de decibéis muito grande, pode chegar até estourar nossos tímpanos, estourar nosso ouvido, tá? Então por isso que eles são obrigados a trabalhar com esses protetores, tá bom? Então quando a gente fala de poluição sonora é isso, é os ruídos, os barulhos que a gente vê no dia a dia, tá? Alguns são tranquilos, outros não, uns irritam, outros não, tá? Mas o importante é você entender o seguinte, nós acima de um certo limiar, certo? Nós falamos 100, 120 decibéis, uma média. Acima disso aí, nosso corpo começa a se irritar. Ele começa a incomodar. Você começa a escutar aquele ruído mais tempo no ouvido, mesmo que você saiu daquele local, tá bom? Então, a poluição sonora seria esse barulhozinho do dia a dia, e isso é medido em decibéis, tá bom? Aí no textinho de vocês, vai mostrar para vocês como é constituído, tudo também, e vai mostrar para vocês os níveis, né? Risco, por exemplo, só para vocês terem ideia. Conforto acústico. O que é um conforto acústico? É tranquilo. Uma conversa, um pássaro, um choro de bebê, ainda está no conforto acústico ainda, certo? Começa a ter riscos à saúde, tá? Um cortador de grama, um show musical, você ficar exposto a várias horas àquele barulho intenso, certo? Uma banda tocando, etc. Barulho de tiro, barulho de arma, o avião, certo? A própria britadeira que eu falei para vocês. São barulhos que com o tempo ele incomoda, tá? Quer dizer, no começo pode ser gostoso. Eu tô assistindo um show, uma banda tocando, tá legal. Mas se você passar horas aquilo lá, aqui uma hora vai começar dando dor no seu ouvido, começa a incomodar devido àquele barulho intenso, tá bom? Tanto que às vezes você sai desse show, sai desse local e parece que o show não saiu de você, né? A banda tá no seu ouvido ainda, martelando ainda, e é normal, tá bom? É que tem um incômodo da sua audição, certo? Tudo bem? Tá? Então aqui, nós vamos fazer depois a atividade 3 dessa aula, página 503, tá bom? Tem alguns exercícios para vocês montarem aí, tá? Bem tranquilo também, leiam com atenção a aula, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nessa aula não vai ter tarefa, tá? Tem bastante atividade para vocês fazerem. Por quê? Você entendeu o seguinte, vocês vão ter que assistir o vídeo, tá dando aí meia horinha de vídeo já, né? Certo? Tudo bem? Aí vocês vão ter que assistir essa meia horinha de vídeo, muitas vezes retomar o vídeo, alguma coisa para poder anotar, isso é normal, tá? Apesar que eu falei mais devagar dessa vez, mas eu falo rápido normalmente, tá bom? Aí eles vão fazer a atividade 1, certo? Da página 497. Depois eles vão fazer a atividade 2, da página 498. Então, atividade 1, 497, atividade 2, 498. E, por fim, para encerrar a aula,
a atividade 3. A atividade 3 é um pouco mais longa, tá? Ela pega 2 páginas, 503 e 504, certo? Então, para essa semana, vocês vão assistir esse vídeo e fazer essas 3 atividades aí, tá bom? Não tem teste, tá? Dessa aula não tem teste, tá? E a tarefa eu vou segurar um pouquinho. Vou pedir para vocês primeiro fazer a aula, tá bom? Ler com atenção, tá? Ler toda a aula com atenção novamente, que eu não li, eu dei só os tópicos para vocês. Leiam a aula com muita atenção, certo? Faça os exercícios da atividade 1, atividade 2, atividade 3, tá? Aí depois nós corrigimos, tudo bem? Aí depois íamos para a tarefa, certo? Tudo bem? Tranquilos aí? Espero que vocês tenham gostado da aula. Galerinha, até mais. E uma boa tarde para vocês aí, beleza? Fui!